neste lugar, aleluia, já invocou seu nome, né? Tome assento, querido. Glória a Deus. Quando um construtor inicia uma casa, ele tem um propósito, ele quer ver aquela casa terminada. Eu não sou um construtor, mas eu sou um assentador de piso, né? Trabalhei 6 anos assentando piso. Então, quando eu chegava numa casa, eu via a casa toda bagunçada, eu tinha que varrer toda a casa, deixar ela limpinha. Aí eu passava um scrape, como uma espátula grande, e eu ia arrancando toda a tinta do chão, deixava bem limpinho, via se estava nivelado o piso, se estava desnivelado eu tinha que colocar no nível, e depois assentava ali, seja cerâmica ou mármore, e havia uma alegria muito grande todas as vezes que a gente terminava de colocar aquele piso, a gente tirava foto, e não era casa nossa, né? É casa dos outros, casa dos ricão, né? Mas havia uma alegria, um prazer em realizar um trabalho. Eu tenho certeza que você também tem prazer em realizar uma obra. Quando você termina aquele trabalho e você vê, você fica feliz. É assim ou não é? Amém? E o pastor, ele também, quando ele ministra a palavra de Deus, ele tem um desejo de ver a obra de Cristo ser realizado na vida daqueles que ouvem a mensagem. E se o pastor tem o desejo, imagina o Senhor Jesus, que deu a vida na cruz do Calvário por mim e por ti. Ele tem um desejo profundo que você tome posse das bênçãos que ele conquistou na cruz do Calvário. Aleluia! Esse é o desejo do nosso Deus, de ver a sua obra realizada. A palavra diz: vós sois edifício de Deus. Você é uma construção do Senhor. E em todas as áreas da tua vida, Deus está trabalhando para te levar ao centro da sua vontade. Amém? E quando a gente vai nessa caminhada, irmãos, de pastoreio, a gente começa a entender algumas coisas. Se você quer que Deus opere curando, sarando os doentes, os enfermos, você vai ministrar uma palavra sobre cura. E essa palavra liberada vai gerar fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus falando sobre cura, começa a gerar fé, uma fé no coração de um, de outro, e no ambiente cria-se uma atmosfera propícia para que os milagres aconteçam. Amém? E já tivemos a oportunidade de estar em lugares onde o ambiente era propício para que os milagres acontecessem, porque foi se criando uma expectativa antecipada, e as pessoas começaram a ouvir: naquele dia Jesus vai curar, naquele dia o Senhor vai operar milagres, e houveram campanhas, e as pessoas oraram, e as pessoas clamaram, e quando chegou o dia, os céus estavam abertos para que aquele milagre acontecesse. Amém? E há um desejo no meu coração de que você seja prosperado, de que você avance, de que o Senhor traga sobre a tua vida a riqueza que vem de Deus. Diga comigo: a riqueza que vem de Deus. Muitas vezes nós não percebemos a situação em que estamos, mas passados anos, quando você olha para trás, você diz: meu Deus, como é que eu sobrevivi àquela época? Como que eu consegui suportar aquilo tudo? Como que eu passei tanto tempo em tão grande dificuldade? Quando a gente foi a primeira vez para Moçambique, e a gente visitou alguns lugares muito necessitados, então a gente pensava que ia encontrar pessoas lá angustiadas e tristes por causa da pobreza. Mas quando a gente chegou lá, irmãos, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada,
a comida era extremamente escassa, mas escassa mesmo, muito escassa, mas as pessoas estavam normal, tudo certo, para elas estava tudo certo, porque essa geração que está lá, eles não viram o tempo de abundância que houve em tempos passados naquele lugar, e também não conhecem outro lugar, então para eles estão tranquilos, para eles aquilo é normal, mas a gente chega e a gente vê a necessidade terrível que eles passam, né? Então, num dos cultos, eu fui para casa tomar uma água lá, porque começava o culto 3 horas da tarde, mas 1 hora da tarde a igreja já estava lotada, os irmãos já estavam cantando, já estavam adorando, e ia até 5, 6 horas da tarde o culto, era a tarde inteira, né? E eu fui para casa tomar uma água, e de repente chegou uma mocinha, e ela ficou na porta, e eu vi que ela estava com fome, eu perguntei para ela, você quer um pedaço de pão? E ela falou, sim, e eu dei o pedaço, ela comeu desesperada, um pedaço de pão sem nada, irmãos, nós também estávamos só com o pão ali mesmo, e eu fiquei pensando, quantos dias será que essa jovenzinha estava sem comer? Mas, para eles aquilo é normal. Se não chegar alguém e falar para eles assim, essa situação de vocês não está certa, é possível mudar, é possível a gente viver uma vida melhor. Se alguém não iluminar os olhos, eles pensam que aquilo é normal. E dentro desse raciocínio eu comecei a pensar sobre nós, sobre a minha pessoa. Se o Senhor não abrir os meus olhos, eu não consigo enxergar o que não está bem na minha vida. Se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós, porque nós nos acostumamos a qualquer ambiente e a qualquer situação. Nós estamos acostumados a qualquer situação. Se você for morar num lugar muito frio, como nós morávamos lá no sul da Argentina, normal era 17 abaixo de 0 lá. Mas você, quando se chega, você, ai que frio, mas depois você está acostumado, né? Esses dias fomos para Goiânia, quando era 3 horas da manhã, eu fui dar uma olhadinha na temperatura do ambiente lá, estava 37 graus, 3 horas da manhã. É muito calor, mas você se acostuma. E com a miséria, e com a enfermidade, e com a dor, nós também nos acostumamos. O ser humano se acostuma com tudo, mas o Deus que criou você, Ele tem algo melhor para ti. Aleluia. E o desejo profundo no meu coração, nesta noite, é que o Senhor traga para nós as promessas que Ele conquistou. Essa manhã eu ministrei uma palavra intitulada Abba, e depois à tarde eu ministrei uma palavra intitulada A Riqueza que Vem de Deus. E quando vim agora à noite para cá, eu fiquei pensando, que palavra eu vou ministrar? Vou ministrar aquela primeira, vou ministrar essa segunda, ou vou ministrar uma outra palavra? O que o Senhor tem? E quando eu cheguei ali no estacionamento, o Marcos me deu um presente. Ele disse, pastor, eu trouxe um presente para ti. E aí ele me deu essa estátua aqui, do rei Davi e do Salomão, pequenininho aqui. E eu falei, tá bom, eu já sei o que o Senhor quer que eu fale. Esta igreja é uma menininha, pequenininha, mas Deus quer prosperar abundantemente. E é você, é você. Então essa estátua, ela simboliza o que rei Davi passou para Salomão. E Salomão foi o homem mais rico que já existiu. A palavra diz que antes dele, depois dele, não houve ninguém tão inteligente e com tamanha riqueza como ele teve. Então, quando eu recebi esse presente, eu entendi. O Senhor realmente deseja e quer que você seja próspero. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Para nós iniciar essa palavra, eu vou te falar sobre a origem da maldição, da pobreza. Pobreza não é bênção, pobreza nunca foi bênção. Você não vai encontrar na palavra de Deus
algum texto que diga: e como Deus o amava muito, ele empobreceu. E como Deus era com ele, ele se tornou pobre. E como Deus queria fazer algo da vida dele, Deus o empobreceu. Não existe isso. Você vai encontrar que todos os homens e mulheres de Deus, o Senhor os prosperou. Diga assim: prosperou. A origem, vai comigo, Gênesis capítulo 3, e versículo 17. E a Adão disse: porquanto desses ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Diga assim: maldita é a terra por causa de Adão. É o que está dizendo a palavra. Maldita é a terra por causa de ti, por causa de Adão. E nós, descendentes de Adão, vivemos numa terra amaldiçoada. E diz assim: com dor, diga dor. Com dor comerás todos os dias da tua vida. Neste momento aqui, inicia-se a maldição da pobreza na vida do ser humano. A partir deste momento, a origem da pobreza é o pecado. Quando Adão pecou, iniciou-se uma era, um ciclo de pobreza na vida do homem. A terra passou a produzir espinhos e cardos. A terra não produzia espinhos, não produzia erva daninha, ela produzia frutos. Hoje, não sei se você já percebeu, mas uma macieira não nasce do nada, né? Os irmãos lá têm plantação de maçã, tem uma macieira, coisa mais linda lá em São Joaquim, mas acredite, a macieira não nasceu sozinha, sabe? Começou a aparecer macieira e maçã para todo lado. Não é assim. Sabe o que tinha naquela terra? Espinhos e cardos. Espinhos e cardos. A terra produz espinhos e cardos. Se você deixa um terreno vazio, deixa um terreno abandonado, dali 2 anos você volta, está cheio de laranjeira, de bananeira, é isso? Milho, né? Soja, não, tomate, alface, nada que presta se cria naquele terreno. Diga assim: terra amaldiçoada. Agora, para que a terra produza alguma coisa boa, alguém vai ter que suar, e coisa terrível é plantar. E nós estamos falando de plantação aí da terra, mas é qualquer coisa. O teu negócio, você abre um negócio e já está florescendo? Não. Você vai ter que plantar, vai ter que suar, e é dor, e sofre, e padece, e é conta, e são poucos os que conseguem sobreviver. A maioria das empresas que abrem no Brasil, fecham no primeiro ano. Não consegue sobreviver um ano. Sabe por que isso? Terra maldita. Estamos juntos? Olha para quem está do seu lado e diga assim: estou começando a entender que pobreza não é bênção. Irmãos, nós temos um problema sério que eu preciso tirar da minha cabeça e da sua. Nós, os cristãos católicos, evangélicos e protestantes, nos foi passado a ideia de que ser pobre é ser humilde. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você já viu um pobre: ei, eu sou dono do pedaço? Não, porque ele é pobre. Não tem como fazer isso. A obrigação dele é ser humilde mesmo. Está entendendo? Humildade não tem nada a ver com pobreza. A pessoa pode ser muito rica e ser humilde. Tratar a todos como igual, ser uma mão amiga, ser um socorro, ser um ajudador, ser um abençoador.
ser humilde no seu coração e reconhecer o que diz a palavra de Deus, que honra e riqueza vem de Deus. Amém? A terra começou a produzir espinhos e cardos. Aí você planta, e o que acontece? Os frutos começaram a vir bichados, mirrados. Os frutos começam a vir tudo com defeito. Você está acompanhando? A origem da maldição. Se não bastasse isso, o tempo de germinação, o tempo de crescimento se tornou longo. Se tornou longo. Você planta até aquilo crescer, e você cuida até que aquilo comece a dar resultado. Você termina morrendo no caminho, esperando a bênção chegar. Abriu a empresa, até a empresa florescer, até ela crescer, para que ela dê frutos, até você chegar lá, às vezes você morreu no caminho. Estamos juntos? Irmão, isso é a maldição da pobreza. Vamos lá. Se não bastasse isso tudo, o homem passou a ter um tempo limitado de vida. O homem antes vivia eternamente. Quando sai do jardim, o seu tempo foi limitado, e depois que o homem falhou outra vez e Deus quis destruir a terra, depois de Noé, a vida do homem foi limitada outra vez, e agora limitada a 70 anos, e alguns pela sua robustez, pela sua força, a 80 anos, diz a palavra. E o que passa disso é canseira e enfado. Agora eu digo para você, olha só, para a terra produzir coisa boa, você vai ter que limpar a terra. Aí quando vem o fruto, vem bichado, você vai ter que tratar aquela árvore, e quando você sabe o que eu estou falando, né? Isso é para todas as áreas da nossa vida. Se não bastasse isso, o tempo de vida que nós temos é desse tamanho, é muito curto. Eu olho para mim, estou com 45 anos, hoje eu completo 18 anos de casado. 18 anos. Eu olhei para minha esposa e falei, Ana, 18 anos de casado. Aí eu olhei para ela e falei assim, a gente não tem uma casa. O carro que nós temos, falta 30 parcelas, já pagamos 6. Você está entendendo? A igreja que nós servimos ao Senhor Jesus, o local não é nosso, é alugado. E eu já estou com 45, daqui 15 já estou com 60. Em 10 anos o que eu fiz? Em 45 anos o que eu fiz? A nossa vida é curta e a nossa terra está amaldiçoada. A maldição da pobreza. E alguém pode estar dizendo, mas essa vida vai passar e o importante é o que vem depois. Em partes. Você não pode andar em conformidade com a tua cabeça, você tem que andar em conformidade com a palavra de Deus. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Cristo nos livrou da maldição da pobreza. Quer ver só? Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Antes de nós ler, olha aqui para mim, presta atenção. A pobreza, ela gerou no ser humano enfermidade e morte. Presta atenção. A pobreza, o pecado gerou a pobreza. Primeira coisa que o pecado gerou foi a pobreza. Quando Deus olha para Adão, Ele não diz assim, você vai morrer. Ele já estava avisado que se ele pecasse, ele morreria. Mas quando ele pecou, a primeira coisa que ele ouve é contrário a quando Deus o criou. Porque quando Deus o criou, Deus disse assim, frutifica, multiplica, a terra é tua, vai em frente, conquista. Agora quando Adão peca, ele olha e diz assim, maldita é a terra por causa de ti. A primeira coisa é pobreza. E a pobreza, irmãos, rouba a nossa força. Quem já jejuou por 3 dias, 4 dias, começa a perceber que quando você está com fome e o teu corpo está fraco, você não tem ânimo de nada. Então quando você olha uma pessoa pobre lá fora, um andarilho, e você diz, por que esse cara não vai tomar banho? Por que esse cara não existe ânimo nele? Não existe mais força. A pobreza leva a isso.
Quando você entra na casa de alguém que está muito pobre, você vê aqueles móveis todo quebrado, o colchão, faz uns 30 anos que existe aquele colchão, já achou no lixo, ganhou de não sei quem, que ganhou de não sei quem, e a pessoa dorme em cima daquele colchão fedido e mal cheiroso, e ele levanta e tudo é errado dentro da sua casa, e aquela criança cresce naquele ambiente miserável, mofo, comida, má alimentação, não tem uma fruta, não tem iogurte, não tem um leite, não tem uma carne, é só o arroz, um feijãozinho, feijãozinho, e a pessoa se torna fraca, e a sua mente não consegue raciocinar, vai para a escola, as notas são ruins, por causa da pobreza. Estamos juntos? Maldição da pobreza. Agora, olha o que diz Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Diga assim: Cristo me resgatou da maldição da lei. O que era a lei? A lei de quem? Que lei é essa? Que lei é essa? É a lei de Deus. Todo aquele que pecar certamente morrerá. Maldição da lei. Mas Cristo nos resgatou dessa maldição da lei. Te livrou do pecado. Quem aqui já foi livre do pecado? Dá um glória a Deus. Sabe, tem gente aqui que bebia. Ô irmão Márcio, o senhor também era, né? Irmão Márcio bebia, irmã Gisele bebia. Quem mais aqui bebia? Levanta a mãozinha que bebia muito. Segura a mãozinha aí. Olha, eu tenho vários aí que bebiam, né? Eu só sei mais a história do irmão Márcio mesmo, né? E quando eu conheci, o Johnny também, né, Johnny? Quando eu conheci o Márcio, eu conheci ele de longe, mas o dia que ele me convidou para ir no aniversário dele, aí eu conheci os amigos lá de fora, tudo bêbado. Eu falei: não, o Márcio bebia mesmo. Me diga com quem tu anda, eu digo quem tu é. Só bêbado. Eu falei: meu Deus, só tem bêbado nessa festa. O único que estava ali firmão era o Márcio. Eu falei: meu Deus, Jesus transforma mesmo. Então, Jesus libertou o Márcio do pecado do vício. Ele libertou ele, certo? Jesus libertou alguns do pecado do adultério, do pecado da mentira, do engano, do roubo. O Senhor libertou você. Primeira coisa, maldição da lei. Te libertou do pecado. Se te libertou do pecado, libertou você da pobreza. Porque o pecado gera a pobreza, que gera a enfermidade, que gera a morte. Se libertou você do pecado, então essa pobreza que está na tua vida também é ilegal e também tem que sair no nome de Jesus. Aleluia. Ah, papai, louvado seja o Senhor. Jesus Cristo nos fez livre da pobreza, da enfermidade e da morte eterna. O Senhor nos libertou. Toma posse disso, irmão. A enfermidade é ilegal na tua vida, a pobreza é ilegal na tua vida e o pecado é ilegal na tua vida. Porque alguém pode dizer assim: eu larguei a bebida, é o que nós falamos, né? Eu larguei a bebida. Eu digo para você: você não largou a bebida, o Senhor te libertou da bebida. O correto era você dizer: Jesus me libertou da bebida, Jesus me libertou do cigarro, Jesus me libertou da corrupção. E daqui uns dias, igreja amada, eu quero ouvir você dizer: Jesus me libertou da pobreza. Hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho o meu carro, hoje eu tenho a minha empresa. Aleluia, aleluia. Quando algo é contrário à nossa mente, ou quando nós entendemos algo como contrário a Deus, nós não vamos orar nesse sentido. Se você pensa que é errado ser próspero, ou se você pensa que Deus não prospera você, que Deus não vai fazer isso por você, você nem vai orar para isso.
Não é verdade? Se você acha que Deus não vai fazer isso. E se você for orar, essa oração vai ser sem fé. Essa oração vai ser sem fé, porque é contrário ao que você pensa. Por isso que eu preciso, como um construtor nessa noite, tirar da tua cabeça esse pensamento que você recebeu lá nos tempos antigos, de miséria e de pobreza. Você precisa tirar isso da tua mente. Jesus nunca foi pobre. E Ele nunca empobreceu ninguém. Quem empobrece é o pecado, e quem enriquece é o teu Deus. Aleluia. E você já vai entender que existe a riqueza que vem de Deus e a riqueza que vem do mundo. Aleluia. Pessoas com pouco conhecimento das Escrituras, irmãos, são presas fáceis de Satanás. A pessoa que conhece pouquinho a Bíblia é presa fácil e termina por perder as bênçãos que Deus tem para você. E o detalhe, as bênçãos que Deus tem para você, elas pertencem ao reino. Deus nunca tem, vou abençoar esse aqui isoladinho. Deus abençoa alguém para que essa pessoa seja um abençoador. Estamos juntos? Amém? Vamos lá comigo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Obrigado, Jesus. 1 Timóteo 6 e 8. Pode colocar para nós lá? Oi? Está aqui? Amém. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. A pessoa lê esse texto e diz assim, está vendo? Pronto. Ser rico é contrário. Quem quer ser rico vai ter dores. Quem quer ser rico vai se transpassar de dores. A pessoa faz essa leitura. Deixa eu dizer algo para você, igreja amada que está aqui. Nunca isole um texto do contexto e nem tome um texto e o contexto isolado do todo que é a palavra de Deus. Você não pode fazer isso. Você precisa conhecer o todo da palavra para você entender. Vamos entender esse texto que nós acabamos de ler. Veja só, aquele que tem com o que se cobrir e sustento, já esteja o quê? Contente. Mas não está falando que você não deve procurar outras coisas. Aí diz, aqueles que querem ser ricos, pastor, segura, você já vai ver. Olha só, o crente em Jesus, ele está sempre contente, porque a sua alegria não é a riqueza, a sua alegria vem de Deus. Compreende? O crente em Jesus, se ele for rico, ou se ele estiver pobre, ou se estiver mais ou menos, não importa, ele está sempre contente, porque o Espírito Santo habita nele. Amém? Se riqueza fosse sinal de alegria, os ricos não se matavam, os ricos não tiravam a vida. Aqui em Balneário Camboriú, irmãos, eles mascaram, mas o meu mano mora lá. E é uma das cidades que mais suicídios acontecem no Brasil. E sabe quem é que tira a sua vida? Não são os pobres, são os ricos. Os ricos sobem lá em cima dos prédios com maleta cheia de dinheiro. Isso não é um fato isolado, isso acontece continuamente. Com maleta cheia de dinheiro e se jogam lá de cima, se matam com o seu dinheiro. Então, riqueza que vem do mundo traz dores e não traz alegria. Estamos juntos? Estamos entendendo? Riqueza não é sinônimo de alegria. Alegria é o Espírito Santo habitando em você. Glória ao Senhor Jesus. Aí diz assim, a cobiça desenfreada por ser rico, irmão. Sabe? A pessoa assim, a todo custo quer ser rico.
E você vai encontrar pessoas assim, que trabalham, que estudam e está doido, está desesperado para ficar rico, quer enriquecer, quer enriquecer, quer enriquecer, acarretará dores para si. E a outra parte diz assim, ó, se afastam de Deus. Se a tua busca por ser rico te afasta de Deus, te afasta da tua fé em Jesus Cristo, essa riqueza vai trazer para você dores e angústia. Quando você tem que deixar de servir ao Senhor, deixar de cultuar, por causa do teu trabalho para enriquecer, para prosperar, essa tua riqueza, essa tua conquista trará dores. Se a tua busca por ser rico te afasta da fé em Jesus Cristo, não vale a pena, essa riqueza não vem de Deus. Estamos juntos? Amém. Agora vai comigo, 1 Timóteo, aí onde você está, capítulo 6, versículo 17. Olha, o apóstolo Paulo está falando para os irmãos, e ele diz assim, ó, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas, para dela gozarmos. No mesmo texto, o contexto está dizendo que na casa do Senhor existem ricos. Porque o apóstolo não está escrevendo para os ricos lá de fora, ele está falando para o Timóteo. Timóteo, diga para os irmãos aí, para os ricos aí, para os ricão, que não sejam altivos. O que é altivo? É aquela pessoa que se acha mais importante, que está acima dos demais, porque tem riqueza. Eu afirmo para você, essa pessoa que se acha importante, porque tem riqueza, que se acha mais inteligente, que acha que está acima dos outros porque tem riqueza, essa riqueza que ele tem não veio de Deus. Entenda, essa riqueza não veio de Deus. E aí ele diz, diga para eles que não sejam altivos, e que não ponham a sua certeza nas incertezas das riquezas do mundo. Estamos juntos? O problema não é você ser rico, o problema é confiar nas riquezas, porque as riquezas não podem te salvar, nem de uma doença, nem de uma angústia, nem de uma depressão, e nem te levar para o céu. Estamos entendendo? As riquezas deste mundo são vãs e passageiras. Estamos juntos, irmão? Quem quer ser rico com a riqueza de Deus, dá uma glória a Deus. Aleluia. Vamos repetir 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aquele que quer ser rico, ele se transpassa com muitas dores. A riqueza do mundo. Eu dava aula para um senhor, um empresário, numa cidade aqui, aula de idiomas, e eu via que ele era triste, e eu perguntei para ele, seu fulano, por que o senhor é triste? O que acontece contigo? E ele falou, professor, eu tinha uma filha de 17 anos, eu dei um apartamento de cobertura para ela em Balneário Camboriú, um apartamento de cobertura, e ela e o namorado foram para lá um dia, final de semana, e os dois se jogaram lá de cima. Eu não entendo isso. Riqueza que vem do mundo, escuta, amado irmão que está aqui, riqueza que vem do mundo traz muitas dores, muitas dores. Nós acabamos de ler, agora vai para Provérbios 10 e 22. Provérbios 10, 22. Encontrou? Dá um amém aí. Já encontramos aqui também. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. É essa bênção que eu quero, é essa riqueza que eu quero, é essa riqueza, sabe? Eu já estive na casa de ricos, gente muito rica, muito próspera, mas que foram enriquecidos com a bênção do Senhor. Naquela casa, a paz, a alegria e a fartura e prosperidade.
O carrão está na garagem, mas não é para se orgulhar, não é para se exaltar, não é para ser altivo, é para uso e para o reino de Deus. A casa grande com muitos quartos, e lá está sempre recebendo missionários, recebendo irmãos, e aquela mesa à fartura, e quando chega o dia, irmãos, vamos fazer uma viagem assim, aquele irmão ricão, ele diz assim, pode deixar que eu pago para fulano, eu pago para 3, eu pago para 4, a fartura e a bênção de Deus, é essa riqueza que eu quero. Quem quer essa riqueza diz, eu quero. Aleluia! Salmo 127, número 1, diz assim, o Salmo 127, número 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, e aqui está escrito pão de dores, mas nós aí no mundo tem outra tradução, né? Aí é o pão que o diabo amassou, pois assim dá eles os seus amados o sono. Tem uma tradução que diz, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, se o Senhor não te abençoar. É inútil. Por que é inútil? O que madruga, eu sou trabalhador, madrugador, e vai dormir tarde, e trabalha, e pá, e tal, e come o pão de dores, sabe? Ah, vamos fazer isso? Não, estou juntando dinheiro. Vamos fazer viagemzinha? Não posso porque eu estou trabalhando. Vamos lá, não posso, eu estou aqui agarrado, e é trabalho, e comendo pão de dores, você vai ter as coisas materiais. E não é desse jeito. Aquele que ama a Deus, aquele que serve a Deus, eu não estou falando de preguiçoso, você sabe, tem uma palavra para isso também. Mas você que serve a Deus, que ama ao Senhor, é trabalhador, mas que a tua confiança está no Pai, enquanto você está dormindo, o Senhor está preparando o negócio certo para você. O Senhor está preparando a tua terra, para que o teu fruto venha bonito, venha saudável e venha grande. Estamos juntos, igreja? Aleluia! Nós que caminhamos com Deus, irmãos, nós precisamos entender que a nossa riqueza, ela não vem do muito trabalhar e nem das dores, porque quem muito trabalha e quem sofre dores por causa do trabalho, está debaixo da maldição que Jesus já levou na cruz do Calvário. Nós precisamos entender que a nossa riqueza, a nossa bênção, vem de uma caminhada com Jesus. Aleluia. Salmo 112 e 1. Salmo 112, número 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Quem tem prazer nos mandamentos do Senhor? Segura assim a tua mão lá em cima. Eu vou dizer uma coisa para você. Se hoje, domingo à noite, você preferiu estar na casa do Senhor para ouvir os mandamentos do Senhor, ao invés de estar na tua casa, deitado, dormindo, estudando, ou fazendo alguma coisa, ou projetando a tua semana, você preferiu, eu vou estar na casa do Senhor, é porque você tem grande prazer na lei do Senhor. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Dá um glória a Deus, irmão. Quem está alegre de estar na casa do Senhor? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Presta atenção, a sua semente será poderosa na terra. Os teus filhos serão poderosos na terra. Poderosos na terra. Irmãos, é uma caminhada com Jesus. Você é abençoado, o teu filho já vai ser mais abençoado, o teu neto mais abençoado, e é para frente, é para cima. Aleluia! Presta atenção, a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. E o número 3, presta atenção, prosperidade e riqueza
haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia! Essa é a riqueza que vem de Deus. Diga assim: prosperidade e riqueza haverá na minha casa, porque eu tenho prazer na lei do Senhor. Aleluia! Aleluia! A tua mente começa a mudar, irmão. Pobreza não vem de Deus, o que vem de Deus é prosperidade e riqueza. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos para frente, irmão. Deus quer fazer uma sociedade contigo, Cristian. Deus, Ele quer, Ele tem interesse no teu negócio. Foi Ele que te capacitou, foi Ele que te deu essa ideia, foi Ele que te deu esse talento, foi Ele que te deu esse dom para realizar isso que você sabe fazer. Foi Ele. E desde o ventre da tua mãe Ele te conhece, e Ele tem um interesse em você. E você já vai perceber que o interesse dele é simples, muitas vezes nós não entendemos. Vai comigo Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Presta atenção, Jesus ainda não tinha discípulos aqui, ele sozinho estava pregando. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Presta atenção. Na continuação desse texto, você vai perceber que eles não haviam pescado nada a noite toda. Então presta bem atenção. O Pedro e a sua equipe passaram a noite inteira lançando rede, puxando rede, lançando rede, puxando rede, e nada de peixe. Quem já viu os pescadores na praia lançando rede, puxando rede aí? Quem já viu? E já foi ajudar lá, aquela montoeira de tainha, coisa linda. Agora imagina você, lança a rede a noite toda, puxa, não veio nada. Vamos de novo, lança a rede de novo. Não, o Pedrão que era experiente, vamos lá para o outro lado. Lança a rede, puxa, não pesca nada, não pesca nada. E aí quando eles estão já na praia, lavando as redes, arrumando, preparando para ir para casa, o que mais que um pescador que não pescou a noite inteira quer fazer pela manhã? Achar uma cama para dormir, irmãos, é isso que ele quer. Ele está doido para ir para sua casa, deitar e dormir. Mas não, de repente aparece um camarada lá falando, e uma multidão em volta dele, e o camarada chega perto: ô querido, dá licença, deixa eu entrar aí no teu barco aí. Entra no barco. Quando ele pensa: o que o camarada aqui agora dentro do meu barco? Ele não conhecia Jesus. Não, leva o barco um pouquinho mais para dentro ali. Aí ele leva o barco mais para frente, dentro do mar, para Jesus fugir da multidão, e aí Jesus prega para a multidão. Eu imagino Pedro sentou no barco e olhou: e agora, quanto tempo que ele vai falar? Será que o Pedro não deu uma cochilada, como tem uns cochilando aqui hoje? O Senhor Jesus falando, mas nem fala o que Jesus falou aqui, pelo jeito não era tão importante. Importante era a situação que estava acontecendo. Deixa eu dizer para você, quem sabe você está dormindinho aí, nem prestou atenção no que eu estou falando. Talvez o que eu esteja falando para você não é tão importante, mas o que Deus está fazendo na tua vida é importante demais. É importante demais. Aleluia! Aleluia! E a equipe do Pedro, com as redes lá na praia, olhando: e agora? Até que hora nós vamos ter que ficar aqui? E o Pedro: será que Jesus não vai terminar de falar? E Jesus fala. Irmão, se o pastor de vocês fala, imagina o mestre que sabia falar. Não parava mais, irmão. E fala, e fala, e fala, e o Pedro está ali ouvindo e ouvindo. Que coisa? Para você entender melhor isso, vem cá, Cris, corre aqui, meu filho, corre aqui. Você está tão bonito hoje de boné. Imagina o Cris, trabalha no pesado, né, Cris?
Por enquanto. Agora Deus está dando algo grande para ele. Como é que é o nome? Solis Energia. Solis? Solis Energia. Você quer colocar energia solar lá na sua casa? Conversa com o Cris aqui que ele vai instalar lá. Ele vai colocar aqui na igreja para nós também. Aleluia, né, Cris? Olha só. Trabalhou o dia inteiro. Saiu cedinho de casa. O serviço não rendeu. O serviço não rendeu. E está ele com mais 2 companheiros da equipe dele. No finalzinho da tarde, quando ele está para ir para casa para ver o seu bebê pequeno, para ver a sua esposa, o pastor chega e diz: ô Cris, eu preciso que tu vá comigo, nós vamos visitar uma senhora lá em Itapema, bora? Aí eu digo: bah, agora? Minhas ferramentas estão todas sujas ainda, pastor, eu vou ter que lavar minhas ferramentas aqui. Não, se nós lavar a ferramenta, nós vamos se atrasar, deixa para amanhã, vamos embora. E os meus amigos, vão junto ou eles esperam aí? Estamos juntos? Foi isso que aconteceu com Pedro. Muitas vezes a gente lê o texto, mas não entende o que está acontecendo, a gente lê muito rápido. Uma salva de palmas aqui para o nosso Cristo. Obrigado. O que nós vemos aqui, irmãos, é Jesus atrasando a vida de Pedro. Atrasando a vida de Pedro. Depois nós vemos Jesus fazendo uso dos bens de Pedro, usando o barco do homem. Usando o barco, na boa, assim, chega, o camarada pescou a noite inteira, chega, põe o barco para dentro aí um pouquinho aí. É uma coisa que parece que não tem lógica, irmão. Tá entendendo? E nós vemos Jesus testando a paciência do Pedro e da sua equipe. Jesus está testando, Jesus não para mais de falar lá e está testando a paciência. Quem sabe Jesus está testando a tua paciência, irmão. Tem gente aqui que diz: mas eu estou aqui nessa igreja e fala, e fala, e fala, e onde é que está a bênção? Jesus está testando a tua paciência. Versículo 4. E quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. Irmão, o que nós vemos agora aqui? Jesus era pescador? Jesus era pescador? O que Jesus era? Carpinteiro, diga aí, carpinteiro. E Pedro era o quê? Pescou a noite inteira, não pegou nada. Agora o carpinteiro olha para ele e diz assim: faze-te ao mar alto, lance as redes. Irmão, é tipo assim, Jesus estava ensinando o padre a rezar a missa. Se alguém editar essa mensagem, vão dizer que eu estou falando heresia aqui, né? Irmão, faze-te ao mar alto, sabe? Olha que coisa, o Pedro era que era o pescador. Continua, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre. Eu não sei se esse mestre foi real mesmo, porque a conversão só acontece depois. Quero que se entenda. A conversão de Pedro só aconteceu depois. Até aqui ainda Pedro não era convertido. Olha, ele diz assim, ó: mestre, eu acho, não sei se era mestre ou era mestre. Você está entendendo? Mestre. Quantas vezes nós agimos assim com o Senhor Jesus? Tem gente que está orando e está clamando, e aí vem para o pastor: pastor, tem uma situação assim, assim, e eu digo assim: eu não entendo nada disso, porque eu não entendo mesmo. Eu digo: eu não entendo nada disso aí, mas eu acho que você devia fazer assim, assim, assim. A pessoa olha para mim, só não fala nada, mas na mente está falando: mestre, porque eu não entendo do teu negócio. Aí você vem e pergunta uma coisa e eu te digo, e você tem nada a ver com o que você está falando. Irmão, se você está orando, está clamando, e vem pedir um conselho, vem pedir uma palavra, ou em oração você pede uma palavra ao Senhor, coloque em prática. Porque o teu Deus, o Deus que você serve, não é o pastor Nai. O teu Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E ele diz: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a
tua palavra lançarei a rede. Nesse texto, irmãos, nós encontramos um Pedro disposto a usar os seus bens para o reino. Nós encontramos um Pedro disposto a obedecer um sócio que se apresenta. Jesus Cristo, a partir do momento em que disse, eu posso usar o teu barco aqui, e Pedro disse, pode, ele estava dizendo, daqui para frente nós somos sócios então, daqui para frente nós vamos andar junto. Quer usar meu barco? Quero, pois então eu quero a bênção. Levanta a tua mãozinha. E diz assim, quero usar a minha vida, Senhor. Quero usar os meus bens, Senhor. Quero usar os meus recursos, Senhor. Então daqui para frente vamos junto. Aleluia! Aleluia! E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Aleluia. Lucas 18, 23. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, diga assim, neste mundo, amém, e na idade vindoura a vida eterna. Você conhece essa história? O jovem rico chega para o Senhor dizendo, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor diz, você conhece a lei, guarda a lei? E ele diz, eu guardo desde a minha infância, guardo tudo, sou um exemplo de pessoa. E o Senhor diz assim, então só falta uma coisa, vende tudo o que tem e me segue. E aquele jovem saiu triste. E quando aquele jovem saiu triste, a palavra diz, e Jesus o amou. Sabe por que Jesus amou o jovem rico? Primeiro, ele era jovem. Diga assim, jovem. Deus precisa do jovem. Presta atenção. Depois que você está velho, aí é difícil. Irmãos, eu nem estou tão velho, mas eu já sei que eu não consigo fazer o que eu fazia há 10 anos atrás. Eu conversava com o apóstolo, se Deus me leva para abrir uma igreja num outro lugar aí, eu vou, porque Ele me leva. Mas a força que eu tinha 10 anos atrás, eu já não tenho mais. Não tenho aquela força. Então, ele era jovem. Segundo, ele era um rabino, era um jovem que tinha conhecimento da palavra. Terceiro, era um jovem que produzia, era um jovem rico. Então o jovem tinha a força da juventude, tinha a capacidade mental, ele era capacitado, ele era estudado, e ele tinha a riqueza, ele tinha os recursos. Então o Senhor, esse aqui vai ser um discípulo maravilhoso, vai andar comigo, o Senhor o amou, vai ser uma bênção para o reino. Mas não, aquele jovem, ele estava desde sempre focado somente em si. Ele vai perguntar sobre a sua salvação, mas ele não estava interessado em salvar outros. Ele não estava disposto a abrir mão de nada. Ele não estava disposto a usar os seus bens para ajudar os pobres, para servir o reino. Que diferença entre Pedro e o jovem rico? Estamos juntos, igreja? E a pergunta que eu faço para você, com quem você se identifica? Com Pedro ou com o jovem rico? Porque se você se identifica com Pedro, é bem provável que você não tenha muita coisa. Quem sabe você está igualzinho eu aqui. Pastor, não tem nem casa, nem carro, não tem nada. Mas estou aqui, me usa, Senhor.
Pois então, se você está desse jeito, não tem nada ainda, então você está parecido com o Pedro. Então, meu querido, há uma esperança grande de uma sociedade maravilhosa com teu Deus. Agora olha o que acontece. Pedro tiveram aquela pesca milagrosa, aquela montoeira de peixe, as redes quase se rompiam, os amigos vieram, ajudaram, pescaram, bênção, tudo certinho, coisa linda. E aí o Senhor olha para Pedro e diz assim: Pedro, daqui para frente, você não vai mais pescar peixe nenhum, daqui para frente você vai ser pescador de homem. E a partir dali, ele começa a ser um discípulo. Amém? Agora passaram não sei quanto tempo, eles se encontram com um jovem rico, e o Senhor diz assim: que difícil vai ser um rico entrar no reino dos céus. Que difícil. E o Pedro rapidamente lembra da pescaria, lembra dos seus barcos, lembra da sua equipe, olha para a equipe que está ali e diz assim: Jesus, é verdade, né? Que difícil um rico entrar no céu, mas e nós aqui, nós que deixamos tudo, e para te seguir, então nós estamos pobrezinhos agora, né, Jesus? Nós não temos mais nada, não tem barco, não tem rede, nós deixamos tudo para te seguir. Eles acharam agora, o Jesus vai falar: agora vocês vão para o céu porque vocês são pobres. É isso que ele estava pensando. Mas ao contrário disso, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, não tem ninguém que tenha deixado casa, diga comigo, casa, terreno, pais, irmãos, pelo reino, que não receba neste mundo, está bem claro, neste mundo, nesta vida, tem uma tradução que diz 100 vezes mais e depois a vida eterna. E aí eu digo para você, se o Pedro tinha um barco, ou vamos colocar 2 barcos, vamos dizer que o outro barco era dele também, tinha 2 barcos, vezes 100, quantos barcos? 200. Se ele tinha 2 redes, 200 redes. Se ele tinha 4 pessoas na equipe dele, 400, 100 vezes, vai receber 100 vezes mais nesta vida. E aí o que acontece? Ele se tornou muito mais rico do que antes. E aí o Senhor diz: mas vai receber a vida eterna. Quando eles ouvem assim: com dificuldade entrará um rico no reino dos céus. Aí os discípulos dizem assim: mas então quem poderá se salvar? Desse jeito, quem é que vai se salvar? Sabe por quê? Porque eles entenderam que o problema não é a riqueza, o problema não é você ser rico, o problema é confiar nas riquezas. Estamos juntos? Aleluia. Irmãos, o nosso problema é quando nós confiamos nas riquezas. E isso, irmão, não interessa se é muito ou se é pouco, não importa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Confiar nas riquezas, lembra do começo dessa mensagem? Lá em Moçambique eu encontrei muita gente extremamente pobre, mas eles têm alguma coisa que para eles é a riqueza deles, assim como você tem alguma coisa que para ti é a tua riqueza. Para alguém é o emprego. Eu encontrei um senhor que ele ganhava 1 salário por mês, um salário mínimo, numa cidade aqui. E eu falei: ô meu filho, por que tu não vai lá para Palhoça? Vamos para lá, vamos servir ao Senhor Jesus juntamente com a gente lá. Não, mas e o meu emprego? Eu falei: o que tem teu emprego? Achar outro? Mas e se eu não achar? Eu falei: mas acha, homem. Não, mas e se eu não achar? E se eu ficar? Eu falei: mano, isso que você ganha, não ganhar, dá na mesma. Como que dá na mesma, pastor? Com isso aqui eu sustento a minha família. Eu falei: não, cara, isso aí não. R$1.000 por mês, 1.000 e pouquinho, tu acha que sustenta a tua família? Quem sustenta a tua família é o teu Deus, mano. Teu Deus tem muito mais para você. Não posso. Ixi, meu Deus. Confia naquela riqueza. Aquela pessoa que perde o emprego e fica desesperado, você conhece alguém? Não precisa levantar a mão dizendo: sou eu, não precisa. Perdeu o emprego, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não precisa fazer nada, filho, fica tranquilo. Você está vivo
porque o teu Deus te sustenta. Você só está lá naquele teu emprego porque o teu Deus te sustenta. Porque se uma bactériazinha chamada Covid-19, ou vírus, né? Covírus. Se esse vírusinho pegar você, e você começar, o teu empregozinho de R$1.000 tu não vai conseguir fazer. A tua empresa de milhões de reais não vai conseguir. Você não vai conseguir dar continuidade. Quem te sustenta é teu Deus. Por isso que Paulo diz para Timóteo: diga para os ricos deste mundo que não confie nas riquezas dessa vida. Aleluia. Quem quer a riqueza que vem de Deus? Aleluia. Deus quer sim te prosperar. Deus quer sim ver você abastado, com a casa boa, com o teu negócio, com a tua empresa, mas Ele quer que você entenda que a confiança tem que estar nele, e somente nele, somente em Deus, somente em Deus. Abba Pai, aleluia. Fica de pé, igreja amada. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler um último textinho para você. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Evangelho de João 21, versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Aleluia. Responderam-lhe: não. E o que o Senhor Jesus fez? Chamou a atenção deles, brigou com eles. Presta atenção. Aquela primeira pesca, do primeiro encontro com Jesus, Pedro ainda não conhecia Jesus. Emprestou o seu barco para Jesus e Jesus o transformou num pescador de homens. Quando eles se encontram com o jovem rico, Jesus estava ensinando Pedro que o problema não é ser rico ou pobre. O problema é confiar nas riquezas desta vida. E as riquezas dessa vida não importa se é muito ou se é pouco. Estão entendendo a palavra, irmãos? Jesus estava ensinando Pedro. Mas agora Jesus deu a vida na cruz do Calvário. E Pedro, durante toda a sua caminhada com Jesus, mesmo tendo deixado as redes, mesmo tendo deixado os barcos, levava no seu bolso um anzol. A palavra diz isso. Em todo o tempo que Pedro andou com Jesus, ou que Jesus andou com Pedro, Pedro tinha no seu bolso um anzol. Diga assim, um anzol. Sabe o que esse anzol simbolizava? O que esse anzol significava? Você sabe o que significava esse anzol? Que Pedro não confiava no Senhor Jesus. Pedro dizia assim: se alguma coisa der errada, se tiver um problema, eu tenho meu anzol. É só pôr uma linha aqui, jogo no marzão ali, pego um peixe e o meu eu salvo de letra aqui. Estamos juntos? Qual é o teu anzol? O Senhor caminhando com Pedro e ensinando a Pedro confiar nele. O Senhor Jesus está nos ensinando a confiar no Senhor. Quando você perdeu o teu emprego, quando tudo estava dando certo, de repente não tem mais nada. Entenda, o Senhor está dizendo: joga fora esse anzol, meu filho. Joga fora esse anzol.
Alababarabassúria. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E agora o Senhor se encontra outra vez pela manhã com Pedro. Pedro tinha negado Jesus. Pedro, ao invés de levar os discípulos a orar, ele leva os discípulos para pescar. Porque a pessoa, quando não confia em Deus, quando enegrece, quando o céu se fecha, ela vai para o caminho errado. Quando a nossa confiança não está 100% no Senhor, quando dá tudo errado, nós vamos para o caminho errado. E o Pedro leva aquela gente para pescar. Mas Jesus se apresenta e não cobra nada de Pedro. Ele não chega para Pedro e diz assim: por que você me negou? Ei, tu não tinha falado que ia andar comigo para sempre, que ia comigo até a morte? Não, Jesus não falou isso. Jesus não falou para Pedro assim: e o teu ministério, Pedro? Eu não falei que sobre ti eu ia construir a minha igreja, que você ia ser o chefe dos discípulos, que você ia ser o cabeça que ia dirigir? Eu não tinha falado para você? O que você está fazendo pescando aqui? Jesus não falou nada disso. Sabe o que Jesus falou? Vocês têm alguma coisa para comer? Não. E quando disse não, quem sabe alguém pode dizer: aí Jesus disse: está vendo? Está vendo? Sem mim nada podeis fazer. Não, Jesus não falou isso, não era a hora. Jesus disse assim: então tem aqui um peixinho que eu assei para vocês, tem um pãozinho, e joga a rede de novo. Eles jogaram a rede de novo e pescaram 153 grandes peixes. Novamente o Senhor enriquece a Pedro. 153 grandes peixes representa uma riqueza que o Senhor traz na mão de Pedro, novamente. E aí ele olha para Pedro e diz assim: e aí, confia mais nesses peixes ou em mim? Era isso que o Senhor estava falando. Sabe, irmão, quem sabe você tenha vivido uma vida assim, que vem uma bênção e quando você vê, perdeu tudo. Vem uma bênção e de repente sumiu. E aquele dinheiro que veio na tua mão virou em nada. E aquela casa que você tinha se desfez. E aquele teu negócio perdeu tudo. E você começa a dizer: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus está dizendo para você: confia em mim. Confia no Senhor. O Senhor está te ensinando a confiar nele e somente nele, e entender que tendo com o que cobrir e com o que comer, estejais contentes. Esteja contente, esteja alegre e diga: Senhor, eu quero a riqueza sim, mas a riqueza que vem das tuas mãos, não da força do meu braço, não da minha capacidade mental, mas a riqueza que vem do Senhor. Abba, Pai. Aleluia.